Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, nessa semana, mais precisamente no dia 7 de março, a Capitã Marvel vai chegar aos cinemas. E a Panini dessa vez conseguiu colocar nas bancas e livrarias materiais relacionados à personagem que está ganhando as telonas. Nem sempre isso acontece, é comum um filme chegar ao cinema e não haver nenhum material especial desse personagem que está nesse filme para a galera que, porventura, a partir do filme, vai descobrir aquele personagem, procurar outras coisas dele para ler. Mas dessa vez, há. E no caso da Capitã Marvel, um dos materiais que temos disponíveis é esse aqui: A Vida da Capitã Marvel. E nós temos aqui um outro acerto da Panini. E nessa época que nós temos criticado bastante a Panini, por causa dos erros de revisão, principalmente, erros às vezes grosseiros, ela ter acertado é algo que assim, acho que vale a pena ser mencionado. Outro acerto da Panini foi adiantar a publicação. Essa Vida da Capitã Marvel é uma minissérie que saiu em 5 partes e que o último número consta como de fevereiro de 2019. Em fevereiro mesmo de 2019, nós tivemos o encadernado com a minissérie completa aqui no Brasil. Isso é muito legal e isso não é nada comum. Bom, eu penso que essa história ela tem que ser lida no contexto do que a Marvel vem tentando fazer com a Capitã Marvel nos últimos anos. Há um esforço por parte da editora para fazer com que a Capitã Marvel seja uma das estrelas de primeira grandeza do universo de super-heróis dela. Uma espécie de Mulher Maravilha da Marvel. Ao contrário da DC, a Marvel não tem uma personagem feminina entre seus heróis mais populares. Isso não quer dizer que não haja personagens femininas boas ou até personagens femininas com fãs. Há, mas a maior parte dessas personagens femininas tem destaque em grupos e não tanto numa espécie de carreira solo. A escolha da Capitã Marvel para esse papel de se tornar a primeira heroína da Marvel, a primeira heroína no sentido da mais importante, a mais conhecida, ela se deu num contexto que os X-Men, ou melhor, os direitos cinematográficos dos X-Men não estavam com a Marvel. Talvez não fosse esse caso, tivesse sido escolhida a Jean Grey ou a Tempestade para esse tipo de aposta. Por quê? Porque essas personagens já possuíam uma popularidade bem maior que a Carol Danvers. A Capitã Marvel também tem a vantagem de ter o nome Marvel assim, no título, né? O nome da editora está no nome da personagem. De todo modo, a editora, como eu falei, tem feito esse esforço. A Capitã Marvel tem uma revista mensal que dura bastante tempo. Ela é reiniciada de tempo em tempo, mas é praticamente ininterrupta. A Capitã Marvel teve um papel grande de destaque na Guerra Civil 2. Ela fez o papel equivalente ao do Capitão América na Guerra Civil 1. Não, na verdade, o papel foi equivalente ao do Homem de Ferro, porque a Capitã Marvel teve ligada à posição mais do governo e o Homem de Ferro na oposição. Né? Na Guerra Civil 1 foi o Homem de Ferro estava ligado ao governo e o Capitão América na oposição. Mas, de qualquer maneira, ela virou uma referência para todos os heróis. Os heróis se reuniram em torno da bandeira que ela estava levantando. Ou seja, é a Marvel dando destaque para ela como uma liderança dentro do próprio universo. E outra coisa, há uma personagem nova e muito interessante que é a Miss Marvel, que é fã dela e se inspirou nela para se tornar heroína. Então, são vários elementos para querer jogar o holofote na Capitã Marvel. Vai ter um filme próprio, né? O filme sai, como eu falei, essa semana. E um filme próprio antes da Viúva Negra, que já estava apresentada e consolidada nos cinemas. Acontece que nesse caminho de consolidação da Capitã Marvel havia um problema. A Capitã Marvel é um personagem derivado. Ela é como a Mulher Hulk, a Mulher-Aranha. Ou seja, havia já um personagem masculino e a origem dela está ligada a esse personagem, que é o Capitão Marvel. Os genes dela foram misturados com o dele, supostamente misturados com o dele num acidente, e ela ganhou poderes por isso e virou a versão feminina do Capitão Marvel. Só que o Capitão Marvel é um personagem que morreu no universo do Marvel há muito tempo e que não voltou. Aquela história morta do Capitão Marvel, a história que ele morre de câncer. Né? Então a Capitã Marvel ela vive um legado de um outro personagem. Isso, quando você joga os holofotes na personagem, é um problema. Por que é um problema? Porque ela quase que não se sustenta por si mesma. Ela está sempre à sombra do legado que ela tem que herdar. Que ela herdou, no caso. Né?
E essa história veio para mudar isso, para ela deixar de soar como uma versão de um outro personagem. Tá certo que no imaginário de muitos fãs já não era assim, porque o Capitão Marvel morreu lá na década de 80 e boa parte dos fãs e leitores de hoje nem conhecem tanto. Mas a origem dela estava assim. E eu imagino que essa origem vai ter mais relação com a origem dela no cinema também. Vamos ver, no filme não vi ainda. Essa história aqui, ela é escrita pela Margaret Stoll e desenhada pelo Carlos Pacheco. Os desenhos dele são desenhos que se passam no presente da personagem, está aqui. E tem uma outra desenhista que é a Marguerite Sauvage. Acho que é assim que se pronuncia. Os desenhos dela mostram as partes da história que se passam no passado, como essa página aqui. Deixa eu pegar alguma outra para mostrar. Pegar mais páginas da Marguerite Sauvage, que é uma personagem que eu particularmente não conhecia. Olha aqui outra página dos desenhos dela. Bom, então, a equipe criativa é essa. É a Marguerite Sauvage, Carlos Pacheco e a Margaret Stoll. Vamos lá, vamos tentar falar um pouquinho sobre a história. O que nós temos aqui é uma Capitã Marvel relembrando o passado e certos traumas que ela tinha, e ela resolve visitar sua família e lidar com esse passado, principalmente ligado à sua figura paterna. Nesse retorno à sua casa, ela vai encontrar a mãe e um irmão. Ela tem um segundo irmão também que morreu, já morreu, já está morto. Vai visitar o túmulo dele, inclusive. E, além disso, ela encontra também amigos do passado, um garoto que era apaixonado por ela. Então, nós vamos ter visitar a infância, a adolescência da Carol Danvers. E em flashbacks, nós vamos saber mais do passado dela e da família dela. Só que nesse retorno à casa, o irmão dela, ele acaba sofrendo um acidente e ficando em coma. Além disso, ela descobre mais informações sobre o passado do pai, umas cartas do pai confrontando a sua mãe sobre esse passado. Supostamente o pai dela cometeu um erro grave. Bom, paralelo a isso, um sinal é enviado ao espaço e alguém vem no encalço da capitã. Eu achei bacana essa ideia de explorarem o núcleo familiar dessa maneira. Normalmente é pouco mostrado esse núcleo familiar. Normalmente os heróis é comum que eles sejam órfãos. E aqui ela é órfã, ela perdeu o pai, mas ao irmão, à mãe, o cotidiano da família é bastante mostrado. E o fato dos personagens, do pai, da mãe, do irmão, serem imperfeitos e não necessariamente maus, foi uma boa sacada do roteiro também. De todo modo, fica difícil continuar comentando essa nova origem da Capitã Marvel, essa releitura do passado dela, sem dar alguns spoilers. Então, a partir de agora, eu vou fazer isso. Em determinado momento da trama, é revelado que a mãe da Capitã Marvel é uma Kree enviada à Terra e que desertou. Ela foi enviada em missão na Terra. Kree é a raça, inclusive, da qual o Capitão Marvel fazia parte. Ou seja, os poderes da Capitã Marvel não são frutos de um acidente envolvendo o Capitão Marvel. Já estavam nela. Só que o acidente ajudou a despertar esses poderes. Sendo sincero, eu entendo a decisão da Marvel. Eu entendo a decisão nesse esforço de tornar a Capitã Marvel autônoma. Mas, embora a história tenha seus méritos, e eu até falei de alguns aqui, ela não me fisgou. Eu acho que, inclusive, foi um erro, e aqui vou dar um spoiler grande, matar a mãe dela ao final. Se era para agregar esse elemento da mãe dela como Kree, ela, na verdade, herdando uma espécie de legado da mãe, não do Capitão Marvel, era legal deixar a mãe viva, para que isso fosse melhor desenvolvido depois e não terminasse aqui. Até hoje, assim, fora uma outra história do Chris Claremont, e eu li pouquíssimos, eu confesso que a Capitã Marvel nunca me empolgou na revista solo dela. Eu até leio, tudo que saiu aqui, acho que praticamente tudo eu li. Talvez não tenha lido uma outra história, está na minha pilha aí, mas praticamente tudo eu li. E normalmente são histórias que eu esqueço.
e eu acho que ela acaba funcionando melhor nos Vingadores. Para dar um exemplo, eu acho a fase da Miss Marvel atual, que é essa personagem que se inspirou na Capitã Marvel para se tornar heroína, mas muito, muito, muito melhor que qualquer coisa produzida com a própria Capitã Marvel. Então, a Miss Marvel tem um carisma muito legal, uma personagem muito interessante, que pelo menos eu curto. E olha que eu estou dizendo isso para frisar que a impressão que eu tenho é que nessa tentativa de, sei lá, fixar a personagem como uma de primeira grandeza, a Marvel atirou para todos os lados sem atingir o alvo. E olha que a personagem tem vários elementos interessantes em sua trajetória para serem trabalhados. Inclusive, alguns são até explorados aqui, como a questão do alcoolismo, que ela foi alcoólatra e o pai também foi. Então, assim, tem vários elementos que dá para trabalhar. Mas, assim, até hoje, confesso a vocês que nunca me fisgou tanto. Mas, para ser justo com essa história aqui, eu achei uma das mais competentes histórias solo da personagem que eu já li. E uma das poucas que eu devo dizer vai ficar na minha memória, apesar de ter seus limites. Apesar de ter seus limites. Mas essa história aqui fica na minha memória. É isso que eu tinha para dizer. Bom, quero ver o filme, vou tentar ver o filme essa semana para ver. Eu imagino que alguns elementos dessa história vão estar lá, pelo menos eu acho, assim, né? Vão estar lá, que estão até aproximando também a origem do cinema, dos quadrinhos. Vamos ver. Até porque no cinema não tinha o Capitão Marvel ainda, né? Então era difícil também explorar essa origem ligada. Mas estou ansioso pelo filme. Acho que é um filme que a Marvel quer fazer muito dar certo. Eu comparo um pouco com o Guardiões da Galáxia, que trouxe personagens que eram desconhecidos do público e criou uma marca aí de sucesso. Eu acho que é algo parecido que está na cabeça dos produtores da Marvel. Vamos ver no que dá o filme e se o filme acaba sendo mais empolgante. E, de novo, eu estou dando uma opinião muito pessoal. Sei que tem uma galera que gosta, assim, mas estou dando uma opinião muito pessoal. Vamos ver se o filme acaba sendo mais empolgante que os quadrinhos dela. É isso que eu tinha para dizer. Agradeço por ter visto o vídeo. Peço teu joinha se você gostou dele. Também peço que você se inscreva no canal caso não seja inscrito. Um abração e até o próximo vídeo.